Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha só. Quintou, né? E hoje a Tiana tá aqui para corrigir com vocês a tarefa que foi enviada para casa ontem de língua portuguesa da baleia encontrada morta com 40 quilos de plástico no estômago. Olha só o peso que o ser humano tem na natureza. Quem foi que produziu esse plástico? Quem foi que produziu essa quantidade de lixo? O próprio ser humano. Então, uma coisa para a gente pensar é como as nossas ações afetam a natureza, não é? Então, olha só, amores. Produzir menos lixo, fazer a coleta seletiva, cuidar da natureza, é uma obrigação de todos nós. Ninguém deve ficar de fora desse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. A equipe da ONG Museu The Bone Collector, que trabalha na conscientização para a preservação do meio ambiente, resgatou o corpo de uma baleia morta com cerca de 40 quilos de sacolas de plástico no estômago na costa das Filipinas em 16 de março. Por causa da quantidade de plástico engolida, a baleia quase não conseguia mais se alimentar e acabou morrendo de fome. Como os plásticos ocuparam todo o estômago, impediram que o alimento passasse pelo intestino, no qual é absorvido. Além disso, a desidratação contribuiu para causar a morte, pois baleias não bebem água como os seres humanos. O líquido é obtido a partir do que elas comem, explica o biólogo Guilherme Domenichelli. O plástico estava se acumulando, desculpa, gente, porque aqui deu um problema. Como vocês dizem, bugou. O plástico estava se acumulando há tanto tempo na barriga da baleia que tinha até começado a se calcificar. Ou seja, o que é calcificar? Endurecer por conta da mistura com os alimentos que estavam lá dentro. Então, o plástico, ele já tinha tanto tempo na barriga da baleia que ele começou a endurecer por causa da mistura de alimentos que tinha lá dentro. Quando estão no oceano, sacos plásticos são frequentemente confundidos com alimentos pelos animais marinhos. Além disso, podem ser vistos como ameaça para eles, já que os bichos não sabem o que são esses objetos. A quantidade desses resíduos é tanta que, segundo um estudo feito pela New Plastics Economy, Nova Economia dos Plásticos, em português, iniciativa global que trabalha com reciclagem desse material, é possível que em 2050 exista mais lixo do que peixes no oceano, se o ser humano não tomar atitudes pelo ambiente. Então, para não acontecer isso, depende de cada um de nós. Ah, tia, mas a gente nem mora perto do oceano, a gente nem tem mar aqui perto. Não interessa. A gente tem que cuidar de dentro da nossa casa. Tá? Quem escreveu esse texto foi Helena Rinaldi e Joana Cataldo. E esse texto está disponível no jornaljoca.com.br, né? Que é a referência bibliográfica dele, jornaljoca.com.br. E essa parte é um fragmento, é uma parte só do texto que foi retirado, tá? Questão 1. Aponte a finalidade do texto lido. Então, para que esse texto serve? Para noticiar um fato, o fato da baleia encontrada morta. Baleia é encontrada morta com 40 quilos de plástico no estômago. Identifique o local onde ocorreu esse fato. Esse fato ocorreu nas Filipinas. Lá no texto fala que foi nas Filipinas. Na passagem, com cerca de 40 quilos de sacolas de plástico no estômago, a expressão sublinhada, cerca de... Quando eu falo que ele tem cerca de 40 quilos,
É uma quantidade pequena ou é uma quantidade exata ou é uma quantidade aproximada? Uma quantidade aproximada, cerca de 40 quilos. Mais ou menos 40 quilos. Questão 4. No trecho, os plásticos ocuparam todo o estômago e impediram que o alimento passasse pelo intestino. Plástico e estômago são as palavras que foram grifadas. Vamos separar plástico? Plásticos. Plásticos. A sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima? A antepenúltima. Se é a antepenúltima, ela é paroxítona. E é uma palavra trissílaba. Estômago agora. Estômago. Estômago. Última, penúltima, antepenúltima. É uma palavra polissílaba em que a antepenúltima sílaba é tônica. Quando a antepenúltima sílaba é tônica, é uma palavra proparoxítona. Então, na questão 4, as palavras grifadas são classificadas como palavras proparoxítonas. Segundo as autoras, do texto, o plástico tinha começado a se calcificar na barriga da baleia. Por que isso aconteceu? Então, isso aconteceu por quê? Porque as baleias estavam com uma grande quantidade de plástico no estômago e a mistura começou a endurecer na barriga delas, né? Por conta da comida que tinha lá. Número 6, meus amores. No trecho, sacos plásticos são frequentemente confundidos com alimentos pelos animais marinhos. A palavra destacada poderia ser substituída por. Então, elas são frequentemente. Frequentemente é uma coisa que acontece sempre, que acontece com frequência, que acontece regularmente. Então, na questão 6, a resposta correta é regularmente. Questão 7. No trecho, já que os bichos não sabem o que são esses objetos, a que objetos do texto se refere? Que objetos? Refere-se aos plásticos encontrados nos mares. Tá bom? Em qual sequência as palavras foram escritas de acordo com a ordem alfabética correta? Amores, prestem atenção. Para a gente saber a ordem alfabética, a gente tem que analisar a primeira letra. Se a primeira letra for igual, a gente analisa a segunda letra. Então, ó, oceano, possível. Possível é PO. E tá antes de plástico, que é PL. Então, essa a gente já descarta. A segunda, bicho, baleia, biólogo e barriga. Começa tudo com B. Então, nós vamos ver a segunda letra. Bicho, baleia. Baleia teria que vir primeiro, né? Já está errada. Então, a resposta correta é acumulando ambiente, animais e atitudes. Questão 9. O que pode acontecer com os oceanos se os seres humanos não tomarem consciência da importância da reciclagem do lixo? O que pode acontecer? É possível que em 2050 haja mais lixo que peixes no oceano. Questão 10. Retire do texto o que se pede. Aqui tem outras opções, tá bom? Duas palavras com encontro consonantal separado. Então, esse encontro consonantal, quando a palavra separa, ele fica em sílabas diferentes. A Tiana colocou ambiente, que tem o MB e o MT, e morta, que tem o RT. Tá bom? Se houver alguma dúvida, pergunta para a professora. Duas palavras oxítonas acentuadas. Oxítonas quando a última sílaba é a tônica. Só que está pedindo duas palavras oxítonas acentuadas. Elas têm que ter acento.
Então, além, até. Duas palavras com hiato. Hiato, quando as vogais ficam em sílabas diferentes. Dá para pôr baleia, o I e o A, né? E resíduos, o U e o O. E depois era para separar as seguintes palavras. Baleia, baleia, resíduos. Conscientização. Olha, uma polissílaba de 6. E o recadinho. As crianças são a esperança para o futuro, o sorriso do mundo e a alegria da vida. Vocês são a nossa alegria. Para casa tem uma tarefinha na folha de língua portuguesa também, então façam, que amanhã acho que a tia Araceli ou a tia Dirce corrigirá essa tarefa. Tá bom, amores? Beijo no coração. Amo vocês. Até a próxima.